O anime começa com 3 crianças perto de um portão no qual elas não podem ultrapassar, porque a mãe deles falou que é perigoso. Esse aviso também serve para cerca na floresta. Eles estão pelo lado de dentro desde que nasceram. Essa casa é um orfanato com crianças de várias idades que vivem felizes. A Emma tem 11 anos e é a mais velha. Essa mulher é quem cuida da casa e é a mãe de consideração dessas crianças. Cada uma das crianças tem um número no pescoço e elas são colocadas para fazer um teste de inteligência. O Rui, o Norman e a Emma são os mais inteligentes. Na brincadeira de pega-pega, quase todos foram pegos pelo Norman. A única que sobrou foi a Emma. Ela é a melhor nos esportes. O Norman não ia conseguir pegar a Emma na corrida, e mesmo depois de passar alguns minutos, ele não havia conseguido pegá-la. Então ele caiu e a Emma foi correndo ajudá-lo, mas ele estava apenas fingindo. E assim a Emma foi pega. Depois inverteu a situação. Era a vez de todo mundo pegar o Norman. Geral estava procurando por ele. A Emma foi andando e chegou perto da cerca. Lá ela encontrou o Norman e o pegou. A mãe deles disse que a cerca é perigosa, mas o Rui tem certeza que é mentira. É apenas uma cerca baixa que não representa perigo. Aí os outros chegaram e eles terminaram a brincadeira. Eles estavam discutindo sobre um dia ter que sair do orfanato antes de fazerem 12 anos. Essa garota reparou que eles nunca recebem cartas das crianças que são adotadas. Com isso, eles levantaram hipóteses que talvez seja para não magoar os pais adotivos, ou que estão se divertindo tanto que já se esqueceram do orfanato. Cada um deles tem um plano para quando saírem dali. O Norman quer ir a vários lugares. O Rui terá como prioridade sobreviver, e a Emma não quer sair do orfanato, porque ela já é muito feliz. Chegou o dia da Connie ser adotada, e ela falou que ia ficar tudo bem, pois o coelhinho ia com ela, mas a verdade é que ela queria ficar no orfanato. Enquanto todos esperavam, a Isabela e a Connie caminhavam em direção ao portão. A Emma percebeu que a Connie tinha esquecido o coelhinho, então ela e o Norman foram correndo atrás da Connie. E mesmo sabendo que eles não poderiam passar pelo portão, os dois seguiram adiante andando num lugar sombrio. Eles procuraram a Connie, mas não a encontrou, então a Emma decidiu deixar o coelhinho na caçamba do caminhão. Mas nessa hora ela deixou o coelhinho cair e começou a andar para trás bastante assustada. Aí ela chamou o Norman, que também ficou horrorizado com o que viu. A Connie estava morta e tinha uma flor enfiada em seu peito. Aí os dois escutaram uma voz e correram para se esconder. Uma porta foi aberta e os dois foram para debaixo do caminhão. A Emma olhou para fora e viu 2 demônios bem assustadores. Ela e o Norman se seguraram para não gritar. O demônio pegou a Connie e disse que não tem nada melhor do que carne humana, mas eles não podiam comê-la porque é uma mercadoria valiosa e eles não teriam dinheiro para pagar. Foi aí que a Emma e o Norman descobriram que o orfanato é uma fazenda que produz carne humana. Os demônios viram que tinha uma safra de qualidade a caminho, que eram as 3 crianças com notas máximas, Emma, Norman e Rui, e era para Isabela preparar a colheita deles. O demônio sentiu o cheiro de algo e olhou debaixo do caminhão, só que a Emma e o Norman já estavam longe. Eles estavam sem acreditar no que acabaram de ver. O erro deles foi deixar o coelhinho para trás. O Rui perguntou se eles conseguiram, aí o Norman apenas disse que não deu tempo e subiu pro quarto. Ele estava planejando fugir com a Emma e o Rui, mas é impossível para Emma, porque ela não podia deixar as outras crianças morrerem. Então o Norman falou que eles iam fugir com todas as crianças. O Rui estava tentando ouvir a conversa, e a Isabela já sabia que alguém tinha descoberto a verdade. Mais tarde, naquela noite, a Emma teve um pesadelo e acordou bem assustada. De manhã, ela já não estava com a alegria de sempre, ela não estava conseguindo disfarçar o medo. O Norman teve que ir até ela e falar para ela sorrir. A Isabela não sabe quem ultrapassou o portão e deixou o coelho lá. Então a Emma e o Norman tinham que agir normalmente para ela não descobrir. Ao lembrar do que os demônios disseram sobre a qualidade da carne humana, o Norman chegou à conclusão que a melhor qualidade é de crianças de 12 anos, além de descobrir que a qualidade também está relacionada ao cérebro. Quanto mais inteligente for a pessoa, melhor é a qualidade. Por isso os dois são mercadorias de primeira. O Norman lembrou das últimas crianças que foram enviadas e disse que o próximo envio será no mínimo daqui a 2 meses. Eles terão até lá para pensar num plano de fuga. Eles foram até a floresta para pensar em como escapar. Pela floresta é a melhor opção, já que quando o portão é aberto, os demônios estão lá. À noite corre o risco das crianças mais jovens não conseguirem ficarem acordadas, então eles vão fugir de manhã durante o recreio. Mas para isso, eles precisam saber o que tem além da floresta. Há um muro bem alto. A Emma subiu numa árvore e viu que o muro possui 2 a 3 metros de grossura, mas o lado bom é que não tem guardas. Parece ser impossível escalar esse muro, mas com corda eles conseguem. Aí acabou o recreio e eles voltaram correndo. Apareceu um garoto chorando, falando que a Naila se perdeu na floresta. A Isabela pegou um relógio de bolso e saiu sozinha para procurar a Naila. Depois ela apareceu com a Naila em seus braços, que havia ficado cansada e dormiu na floresta. A Emma e o Norman ficaram pensando na facilidade que a Isabela tem de encontrá-los onde quer que seja. Aquele relógio de bolso, na verdade, é um rastreador. Cada uma das crianças deve ter um rastreador em seu corpo. A Isabela mostrou o rastreador de propósito como um aviso que não vai deixar ninguém escapar. Aí os dois tiveram a certeza que a Isabela é inimiga deles. O Rui tá só observando. A Emma tá preocupada em ter câmeras ou escutas pela casa, só que o Norman já procurou e não encontrou nada do tipo. Outra preocupação é se a Isabela sabe que eles foram até o muro, mas como ela não descobriu da primeira vez com o coelhinho, quer dizer que ela não tá
estava ciente o tempo todo da localização deles, então os dois ainda não são suspeitos. Quando o Norman estava passando pelo corredor, ele viu a Isabela encarando a Emma, então ele voltou rapidamente. A Isabela perguntou o que foi, já que a Emma estava pálida e de manhã estava cabisbaixa. Era uma situação bastante tensa, o Norman estava se tremendo todo e ficou só escutando e observando. A Emma conseguiu manter a calma e falou que só estava triste porque em breve ela irá embora da casa. Ao abraçar a Isabela, a Emma perguntou sobre a Connie e disse que a Connie também quer ser uma mãe quando crescer. A Isabela falou que ela será uma mulher maravilhosa. O Norman estava apavorado, aí o Rui apareceu e falou que a janta estava pronta, e assim acabou com aquele clima tenso. Mas antes da Emma e o Norman saírem, a Isabela perguntou se eles foram até o portão na noite passada. O Norman falou que eles não foram, porque é contra as regras, então ficou tudo bem. Eles estavam passando mal quando desceram as escadas. A Emma estava ofegante e o Norman estava tremendo, mas eles conseguiram se recompor logo em seguida, e mais uma vez o rei observou. Mais tarde os dois foram até uma despensa e pegaram lençóis para usarem como corda e esconderam numa árvore. Os dois estavam pensando em contar pro rei, mas nem precisou ir atrás dele, porque o rei apareceu onde eles estavam. Ele queria saber o que aconteceu no portão no dia que a Connie foi levada. A Emma e o Norman voltaram diferentes, então ele sabia que tinha acontecido alguma coisa. O rei acreditou imediatamente, pois o Norman não ia inventar uma história tão absurda. Quando a Emma falou que ia fugir com todas as crianças, o rei achou que era piada. Afinal, são 37 pessoas no total, e a maioria tem menos de 5 anos. Além disso, não basta apenas fugir. Lá fora tem uma sociedade de demônios, é um lugar onde humanos não podem viver, e é por isso que o rei pensou em deixar os outros pra trás, ou todos vão morrer, mas a Emma insistiu que vai levar todo mundo. O rei tentou conversar com o Norman sobre isso, mas o Norman tá do lado da Emma, pois ele a ama e quer vê-la sorrindo, então ele vai ajudá-la no que for preciso. Aí o rei não teve escolha a não ser ficar do lado deles. Nesse dia, o recreio acabou mais cedo pra Isabela poder apresentar duas pessoas, a nova irmãzinha deles, Carol, e a irmã Crone, que vai ajudar a Isabela e morar com eles a partir de agora. A situação complicou ainda mais. Depois o Norman, o rei e a Emma ficaram discutindo sobre de onde as novas moradoras da casa poderiam ter vindo. Provavelmente existem outras fazendas iguais a essa, e isso mudou que eles devem esperar após a fuga. Agora eles precisam localizar o rastreador. A Emma e o Norman procuraram pelo corpo e nas roupas, mas não encontraram. Então os três pensaram em procurar o rastreador na Carol, na esperança de encontrar alguma marca de operação do implante. A Isabela é a maior produtora de bens de alta qualidade entre todas as fazendas. A Crone até se sente honrada em poder trabalhar com ela. A Isabela falou que as crianças descobriram um segredo, e o certo seria isolá-las e enviá-las imediatamente. Mas ela falou que não precisa, pois já tem ideia de quem são os infratores. São dois dos mais velhos. As duas só precisam garantir que eles não fujam até a próxima colheita. A Crone tem um sonho de se tornar mãe igual a Isabela. Ela queria ajudar a Isabela para ser recompensada depois, mas ela mudou de ideia e decidiu denunciar as crianças para Isabela ser despedida. Ela só precisa encontrá-las. Enquanto o rei falava sobre a possibilidade de ter que matar a Crone e a Isabela, a Crone apareceu de repente atrás deles para cumprimentá-los e olhou os dois de uma forma bem estranha. E assim que ela saiu, eles já imaginavam que eles eram os principais suspeitos. A Emma procurou o rastreador na Carol e acabou encontrando. Tá na parte de trás da orelha. A Isabela falou que esse caroço é de um teste de sangue para detectar doenças. O caroço some depois de algum tempo, por isso a Emma não tinha encontrado. A Isabela estava fazendo o relatório dizendo que estava tudo certo. Aí ela conversou com uma mulher que ela chama de avó. Essa avó tinha uma mensagem do chefe falando que ele estava esperando os três serem enviados. Como a colheita das outras plantações foi fraca, o chefe está esperando carne de qualidade da plantação da Isabela. Esses demônios são subordinados do chefe e eles não querem desapontá-lo. No outro dia, a Emma falou pro Norman e pro rei sobre os rastreadores. Agora eles podem seguir pro próximo passo, que é achar uma maneira de quebrar o rastreador. Porém, não é tão simples. Há a possibilidade do rastreador ativar um alerta assim que for quebrado. Eles terão que destruí-lo só na hora da fuga, e o rei ficou encarregado de achar uma maneira de destruir os rastreadores. As crianças confiam muito na Isabela, então os três terão que enganá-los para conseguirem fugir. Eles vão fingir brincar de pega-pega, mas na verdade é um treinamento para as crianças ficarem mais rápidas e para Isabela não desconfiar. Também vai ter um treinamento psicológico, onde ajudará as crianças a pensarem na melhor resposta para poderem fugir. A Crone foi até eles e os chamou para brincar de pega-pega, com um tempo limite de 20 minutos. Era ela que ia pegar. Apesar de estar de tamanco, a Crone estava correndo muito rápida. O rei achou que ele ia pegar os mais velhos primeiro, mas ela foi atrás das crianças mais novas. Ela usou as folhas para atrair as crianças e aos poucos foi pegando todo mundo. A única que estava conseguindo fugir era a Emma, mesmo carregando duas crianças. Ao pular do barranco, a Emma conseguiu se esconder. Aí a Crone falou sobre a colheita e que estava do lado da Emma, e nessa hora a Emma foi pega. Faltava apenas o Norman e o rei. A Crone estava na cola deles. Eles se separaram e a Crone foi atrás do Norman, mas não conseguiu pegá-lo. Ela ficou espantada com o desempenho deles. O tempo acabou e eles venceram a brincadeira. Até agora a Isabela
Isabela não fez nada com eles. Então o Norman avaliou que a situação ideal para Isabela seria saber o que eles vão fazer sem ela precisar fazer nada. Ou seja, tem um traidor entre eles. A Emma ficou observando a expressão de várias pessoas e ela já estava quase enlouquecendo. A Isabela viu que a Crone tentou se enturmar com as crianças e não gostou. A Crone precisa apenas garantir que as crianças não fujam. E se a Crone se comportar, a Isabela vai garantir que ela também se torne uma mãe. A Crone foi pro quarto dela e rasgou a boneca. Ela estava muito furiosa com a Isabela e disse que vai acabar com ela. O Norman falou que a partir de agora a brincadeira de pega-pega vai ser em time, para as crianças mais novas terem mais chances de sobreviver. Além disso, ele vai contar a verdade pro Dom e pra Gilda, para eles também liderarem um time. O problema é se um deles for o traidor, mas o Norman já tá se preparando para isso e planeja trazer o traidor pro lado deles. O rei vai ensinar 100 padrões de formações para Emma decorar. Depois eles formaram os times e se separaram para fazer o treinamento, e Isabela ficou só de olho. Através de gestos, eles já sabiam o que era para fazer, e tanto o time da Emma quanto o do Norman aprenderam bem rápido. Após a brincadeira, o rei percebeu uma coisa, que o Phil tem uma pontuação alta, e que ele foi um dos que mais sobreviveu nesse dia, e quando eles brincaram com a Crone também. Além disso, ele sempre tá com a Sherry procurando pela Emma e o Norman. Com isso, a Emma enlouqueceu, porque ela não queria suspeitar de ninguém. O rei precisa de mais 10 dias para se preparar para quebrar os rastreadores, então eles vão colocar o plano de fuga em prática após esse período. Eles ainda têm 1 mês e meio para se planejarem, mas o Norman quer estar um passo à frente da Isabela, só que o rei não gostou da ideia. Quando foi de noite, os três contaram pro Dom e pra Gilda sobre o orfanato, mas disseram que a Connie foi vendida para pessoas ruins. O Dom não estava acreditando, mas a Gilda estava achando algo estranho desde o dia que a Emma e o Norman foram até o portão, porque os dois não pediram desculpas por quebrar a regra, e a Emma ficou muito séria depois. O Norman mostrou os critérios usados para a colheita, e a Emma pediu a ajuda dos dois para todos fugirem do orfanato, e eles aceitaram. O Norman não falou que a Connie morreu, ele achou melhor assim, apesar do rei não concordar. O Norman fez uma armadilha, ele contou pro Dom e pra Gilda onde a corda da fuga tá escondida. Ele falou um lugar diferente para cada um. Quem agir em segredo e falar pra Isabela é o traidor. Na hora de ir dormir, a Gilda levantou e saiu do quarto, e a Emma percebeu. Aí alguém deixou um papel debaixo da porta do escritório da Isabela. Tava escrito que a corda tá na cama do Norman, que é o lugar onde o Norman falou pro Dom. E a Gilda na verdade foi até o quarto da Crone, e a Emma ficou na porta para escutar a conversa. A Gilda falou que não tava incomodada e agradeceu a Crone por estar de olho nela. Ela falou que tava melhor e que a Crone podia deixá-la em paz. A Emma ficou feliz, mas a Crone suspeitou que a Emma contou a verdade pra ela e descobriu que a Gilda sabia de tudo. Se a Gilda falasse quem mais sabia da verdade, a Crone ia livrar a barra dela. Só que a Gilda não quis contar e falou que tinha brigado com a Emma, mas agora tava tudo bem. Depois a Gilda saiu do quarto e voltou pro dormitório, mas a Crone não ia desistir ainda. A Emma falou pro Norman que a Gilda não era traidora, e esses dois ficaram sabendo que as brincadeiras eram treino de fuga. O Norman falou da possibilidade do traidor ser um espião por vontade própria, em troca da garantia da própria sobrevivência. E a Emma falou que mesmo assim vai levar essa pessoa junto com eles durante a fuga, até porque a vida dessa pessoa ia estar em risco se eles fugissem, e ela acha que nem o irmão dela é uma má pessoa. O Norman já esperava por essa resposta. Depois ele pegou um saco no teto do banheiro e viu que a corda tava lá, o que não aconteceu mesmo quando ele olhou debaixo da cama. Então o Rui falou que o traidor só podia ser o Dom, mas o Rui foi pego de surpresa quando o Norman falou que o traidor era ele. O Rui não tava entendendo. Foi aí que o Norman revelou que fez uma cilada para 3 pessoas. Ele deu informações falsas pro Rui de onde a corda tava escondida. Na verdade, ele falou pro Dom que a corda tava no refeitório, e pra Gilda ele falou que tava na biblioteca. Dessa forma não teve como o rei negar, então ele admitiu que é o traidor. O Norman perguntou há quanto tempo o rei é um espião, e ele respondeu que é há muito tempo, e mesmo assim ele continuará nos planos de fuga. Mas o Norman exigiu 3 coisas: que o rei continue andando com eles para garantir a segurança, quer que ele repasse todas as informações que ele sabe, e quer que ele vire aliado do Norman e da Emma. Foi o rei que escondeu o coelhinho para eles descobrirem a verdade. Ele também tá ajudando com o plano de fuga e mantendo a Isabela sob controle, então o Norman não acha que o rei é um inimigo. Aí o rei falou que se ofereceu como um voluntário para poder se preparar para uma fuga, já que a melhor maneira de conhecer o inimigo é se juntando a ele. Ele pediu 2 coisas para Isabela, para não ser mandado embora, e queria receber recompensas. Ele queria testar para saber o que era possível obter e conhecer um pouco do mundo lá fora. Após vários anos, o rei chegou à conclusão que é possível anular os rastreadores. Ele tá se preparando para a fuga desde que descobriu a verdade sobre o orfanato. Ele manipulou a Emma e o Norman para irem até o portão para que os dois não morressem. Mas pro rei se tornar aliado do Norman, ele quer enganar a Emma. Na hora da fuga, é para eles abandonarem o resto das crianças. O Norman tentou argumentar, mas o rei não quis mudar de ideia. Sendo assim, o Norman teve que concordar. Quando o rei estava no corredor, o Norman pensou em algo e fez barulho. Com isso, o rei sabia que ele não tinha concordado.
incomodado. Ele foi até Isabela e disse que não mudou muita coisa e que era melhor tomar cuidado com a Crone. A Isabela desconfia do Rui, mas mesmo assim ela vai dar a recompensa que ele pediu. No outro dia, a Emma perguntou o que aconteceu com as cordas. O Norman não queria falar, só que o Rui revelou que ele é o espião, o que deixou a Emma chocada. O Rui mudou de ideia e vai ajudar todo mundo a fugir, só que a Emma tem dúvidas sobre isso. Ela perguntou se os testes de rastreadores que o Rui fez foi em outras crianças, e o que aconteceu com elas, e se ele sacrificou vidas por causa dos três. Mas antes dele responder, ela falou pra deixar pra lá, mas é pra ele nunca mais fazer algo do tipo, e ele jurou que não vai fazer. O Dom e a Gilda estavam reclamando da demora dos outros três. Ela suspeita que tem algo mais perigoso nessa história. A Emma e a Gilda vão vigiar a Isabela. No orfanato tem uma sala secreta que a Isabela frequenta toda noite, e a Emma sabe onde fica. Ela descobriu isso ao medir os cômodos e o corredor. O Rui acha que a sala é para fazer relatórios para a matriz, a base que fornece os bebês. O Dom pretendia entrar na sala para se comunicar com o mundo lá fora, mas é muito arriscado. Além disso, eles têm que ter cuidado com a Crone, então eles não vão tentar entrar. O Rui pediu pro Dom ir arrumar a mesa de jantar, só que ele foi até o escritório da Isabela. Ele queria saber quem é a Isabela de verdade. Ele bateu na porta e ninguém respondeu, e assim eles entraram. A Gilda empurrou a estante e achou a porta secreta, mas estava trancada. Nessa hora fez um barulho na porta que eles entraram, e ela começou a abrir, pro desespero deles. Mas quem entrou ali foi o Phil. Ele estava apenas brincando de esconde-esconde. Os três precisam investigar e obter informações do lado de fora do orfanato, para eles conseguirem fugir em segurança após atravessar o muro. Eles vão investigar no dia seguinte. O Dom esbarrou na Isabela de propósito para conseguir pegar a chave, só que ela percebeu alguma coisa. A Emma pegou um livro para apresentar uma pessoa, William Minerva. Ele pode ser um aliado e tá repassando uma mensagem através dos livros. Os livros possuem uma etiqueta com um círculo que tem código Morse. A mensagem dos códigos são palavras que dão dicas daquele lugar, como fugir, monstros, colheita e outras. Eles olharam mais dois livros, um não tinha código e o outro tinha a mensagem promessa, além de terem páginas arrancadas. Então a Emma acha que esses livros são especiais e podem ser um importante guia. Aí mostra o Dom e a Gilda. Eles conseguiram entrar na sala secreta. O Dom encontrou uma porta que leva até o porão e assim eles desceram até lá. Eles encontraram o coelhinho da Connie e vários outros brinquedos, então eles tiveram a certeza que as crianças não foram adotadas. O Dom ficou assustado e encostou na estante, sendo revelado que ali tem um equipamento de comunicação. Com isso surgiu dúvidas sobre o que vai acontecer com eles se a Isabela e a Crone descobrirem. Agora eles sabem que os outros três estão escondendo a verdade. Eles ouviram a Isabela conversar e ficaram morrendo de medo. Quando os três saíram da biblioteca, eles não viram Dom e a Gilda e já imaginavam onde eles estavam. Ao saírem do porão, eles fizeram um barulho e a Isabela escutou. Assim ela foi até a estante com a passagem secreta. Mas pra sorte dos dois, alguém entrou no escritório e entregou a chave da Isabela e os dois saíram por outra porta. Depois o Dom falou que entrou na sala secreta e levou uma bronca do Rui. Aí ele perguntou se eles vão morrer. Ele quer que os outros digam a verdade. Diante dessa situação, eles não tiveram escolha a não ser contar o que estava acontecendo. O Dom ficou muito bravo e acabou agredindo o Norman e o Rui e quase fez o mesmo com a Emma. Ele queria que os outros confiassem mais neles, afinal eles são uma família, e aí acabou a conversa. O Dom ficou frustrado porque ele é fraco e não pôde fazer nada pela Connie. Depois todos pediram desculpas um pro outro e ficou tudo bem. Mesmo sabendo dos perigos, os dois decidiram ajudar na fuga e pareceu que tinha alguém observando eles. Falta uma semana para a execução do plano e a Emma pensou numa maneira de fugir com todo mundo. É um plano arriscado, mas que pode pegar a Isabela desprevenida. Só que eles decidiram não contar pro Rui. O Norman vai fazer isso depois. O Dom roubou detergente e herbicida. Esses produtos serão usados na investigação do que tem lá fora. Eles vão criar uma situação onde a Isabela e a Crone não precisarão conferir os rastreadores. O Rui vai dar informações falsas. Ele falou que brigou com o Norman para justificar o machucado e disse que o Norman vai tentar matá-la com ferramentas ou produtos químicos. Aí a Isabela falou que a próxima remessa tá marcada e não é no próximo mês. Então a próxima remessa vai ser em janeiro, no aniversário de 12 anos do Rui, fazendo ele pensar que ele é a remessa. Enquanto os outros caminhavam, a Crone apareceu atrás de uma árvore. Ela disse que viu eles conversando no refeitório no dia anterior. Ela descobriu quem são as pessoas que sabem do segredo. O que ela sugeriu foi para eles unirem forças. Norman queria ouvir suas condições, e Crone revelou que queria se unir a eles para tomar o lugar de Isabela como mãe. Ela queria sair de sua própria situação e revelou o número tatuado nela. Ela também falou que foi criada em uma dessas fazendas, e que certas garotas, aos 12 anos, têm a opção de escolher entre morrer e se tornar uma mãe, contando que tenham pontuações quase perfeitas e recomendação de uma mãe. No entanto, elas nunca poderiam sair do território. Em seguida, ela mostrou o chip implantado dentro dela. Se ela tentasse deixar a fazenda, o chip descarregaria eletricidade para parar seu coração. Além disso, se ela morresse, um alarme alertaria os demônios, então matar Isabela não seria uma opção. A única coisa que Crone queria era uma vida pacífica
pacífica como mãe, então ao escapar, ela poderia eliminar Isabela e garantir sua posição. Por isso ela queria cooperar com eles e estendeu a mão para Norman. Porém, Emma queria confirmar como ela garantiria a segurança deles. Crone disse que Rui revelaria seu plano para Isabela imediatamente se ela os traísse, então ela prometeu manter esse acordo em segredo. Emma acreditou nela e Norman apertou sua mão, o que a deixou animada. Ela prometeu dar a eles qualquer informação que precisassem para ajudar em sua fuga. Mais tarde naquele dia, Emma sentiu que era muito conveniente para Crone ajudá-los, mas Norman percebeu seu plano. Se ela realmente se importasse com suas vidas, ela teria ajudado eles a escapar imediatamente. Crone estava fazendo isso apenas para ganhar a confiança deles e encontrar evidências concretas para derrubar Isabela e enviá-los para fora. Encontrar o objeto para remover os rastreadores seria a única evidência que ela precisava, mas Rui garantiu que não ia falhar em escondê-lo. Norman acreditava que poderiam evitar os riscos ao obter informações se usassem a Crone corretamente. Durante a noite, Isabela foi até o portão para receber o pacote mais recente dos demônios. Lá dentro estava uma carta junto com uma caixa preta. Norman e Emma bateram na porta de Crone e ela os deixou entrar. Sua boneca acabou os assustando. Crone disse que poderiam perguntar sobre qualquer coisa que quisessem. Emma pediu pelo aparelho que recebia o sinal dos rastreadores e Crone ficou chocada por eles terem descoberto sobre isso. Eles perguntaram onde os rastreadores estavam localizados e ela revelou que ficavam nas orelhas. Eles fingiram ficar surpresos. No entanto, Crone não sabia como destruir os rastreadores, então cortar as orelhas seria a única maneira de se livrar deles. Ela continuou falando que existiam mais fazendas como essa e que o mundo exterior era habitado por humanos que tratavam os demônios como iguais. Norman perguntou sobre a segurança e ela disse que não era muito vigiada porque confiavam no muro e nos rastreadores para manter as crianças presas. Norman e Emma agradeceram pelas informações e decidiram ir, mas Crone começou a rir alto histericamente, pois enquanto conversava com eles, descobriu que eles sabiam sobre a localização dos rastreadores e como destruí-los. Afinal, eles não tiveram absolutamente nenhuma reação ao descobrir sobre o rastreador, nem mesmo tentaram senti-los atrás das orelhas. Ela se perguntou quais segredos estão tentando esconder e perguntou se já ouviram falar dele. Crone disse que contaria sobre ele na próxima vez, se eles voltassem. Rui brincava com sua câmera enquanto Isabela o observava com tristeza. Ele tirou uma foto e depois perguntou se ela poderia discutir o plano deles após o almoço. O relógio tocou. Em seguida, Isabela riscou a data, sabendo que a fuga das crianças estava chegando. No dia seguinte, em um local afastado, Rui repassou o plano mais uma vez para os outros. Após o almoço, ele ia tentar distrair a Isabela com informações falsas. Enquanto isso, ele queria que o resto subisse no muro e explorasse a área ao redor. Dom e Gilda saíram, e nesse momento Norma trouxe más notícias. Crone descobriu sobre o dispositivo deles para quebrar os rastreadores e começaria a procurá-lo. Norman se perguntou se Crone encontraria evidência de que precisava antes que pudessem escapar, mas Rui disse que ele já cuidou disso. Crone estava sentada em seu quarto se perguntando por que as crianças estavam mentindo sobre os rastreadores e como pretendiam destruí-los. Ela percebeu que eles provavelmente já fizeram um dispositivo para remover os rastreadores, e essa seria a prova que ela precisava. Então ela decidiu entrar no quarto das crianças. Ela procurou em todos os lugares possíveis ao redor da cama de Rui, mas Phil passou e viu ela procurando. Crone foi pega de surpresa, mas ela disse que estava apenas limpando o chão. Após mover a cama e a mesa, ela encontrou um bilhete lá embaixo e percebeu que finalmente obteve os itens que estava procurando. Emma e Norman ouviram seus passos altos, mas Rui sorriu, pois ela caiu em sua armadilha. Crone leu o bilhete e ficou feliz por ter encontrado mais uma prova contra Isabela. Ela tinha certeza que se a avó descobrisse, Isabela seria completamente destruída. No entanto, ela se perguntou como o rei sabia disso, se nem mesmo a Isabela deveria ter ideia. Crone ouviu batidas na porta e viu Isabela segurando uma faca. Ela apontou para Crone, que se preparou para ser atacada, porém Isabela lhe entregou uma carta e disse para abrir. Crone leu a carta chocada e tremeu. Então Isabela disse adeus, e todos os planos de Crone foram destruídos. Crone leu a carta, onde foi parabenizada por se tornar mãe da Fazenda 4. Isabela explicou que a recomendou há muito tempo, então a avó estava lá naquele momento esperando para buscá-la. O rosto de Crone não mostrou nenhum sinal de felicidade, e ela amassou o papel em suas mãos. Quando Isabela saiu, Crone se sentiu absolutamente derrotada. Entretanto, ela tinha a última chance de destruir Isabela. Assim, ela encarou a caneta e disse que não ia deixar Isabela fazer tudo o que quisesse. Crone tinha um pedaço de papel, uma caneta e um objeto dentro da bolsa branca, e ela os escondeu em algum lugar específico. Ela caminhou em direção ao portão e entrou. A avó estava esperando por ela com um sorriso, e Crone reuniu coragem enquanto avançava. Ela pegou o pedaço de papel para informar a avó. Depois de ler, a avó perguntou se Crone estava tentando dizer que os filhos perfeitos estavam tentando escapar, e Crone disse que era exatamente isso.
disso. No entanto, a avó disse que enquanto estivessem sob controle, estava tudo bem, pois ela já teve o mesmo problema. Ela informou a Crone que as crianças de Isabela e sua fazenda são especiais, e qualquer pessoa que tentasse substituí-la causaria grande inconveniência à avó, já que a fazenda rendia os maiores lucros. Crone percebeu que caiu na armadilha de Isabela, e um demônio gigante apareceu atrás da avó. Enquanto Isabela preparava o almoço para as crianças e todos estavam comendo e desfrutando da refeição, Crone estava prestes a se tornar comida de demônio. Ela cuidou de sua boneca desde criança, e quando fez 12 anos, lhe foi dada a opção de viver como mãe. Pouco depois, ela recebeu a marcação e conheceu a avó. Enquanto o demônio se aproximava, ela se lembrou do estudo e desenvolvimento de habilidades, além do treinamento de combate. Ela manteve o brinquedo consigo, e mesmo naquele momento, Crone a olhava enquanto ela tentava se defender do demônio. Ao longo dos anos, ela continuou fortalecendo suas habilidades até encontrar um médico misterioso. Ao sair do quarto, ele deixou cair uma caneta que ela pegou e guardou. Antes de sair da fazenda, ela deixou a caneta misteriosa junto com um papel para as crianças encontrarem. O demônio finalmente a agarrou, e seu último desejo antes de morrer era que as crianças escapassem de qualquer forma. Ela queria que eles sobrevivessem e destruíssem esse mundo horrível. Esses foram seus últimos pensamentos antes da flor desabrochar. Mais tarde naquele dia, Rui se encontrou com Isabela para realizar uma parte do plano de fuga. Ao mesmo tempo, Emma e Norman corriam para explorar o muro. Enquanto corriam, Isabela disse a Rui que se livrou da irmã Crone, e Rui fugiu assustado. Ele abriu a porta e viu que ela desapareceu do quarto. Isabela disse que se livrou dela porque ela não era mais útil, e o mesmo aconteceria com ele. Ele sempre foi seu cãozinho útil, e ela o manteve por perto mesmo sabendo que ele era um traidor mentiroso. Ela não queria deixá-lo ir até o último momento, mas as coisas mudaram, então ela ia monitorar os amigos dele pessoalmente. Ele tentou abraçá-la para impedi-la, mas ela o afastou e o trancou dentro do quarto. Enquanto olhava o rastreador, ela sabia que provavelmente era a Emma e o Norman que estavam correndo. Dom e Gilda ficaram preocupados por não terem visto o sinal de Rui. Em seguida, Isabela saiu sorrindo em direção a Emma e Norman. Dom correu para dentro da casa para tentar resgatar Rui. Ele ouviu Rui batendo na porta, então correu com toda a força em direção à porta e a derrubou. Rui correu para fora da casa para alcançar a mãe antes que ela alcançasse seus amigos. Mas quando Emma pegou a corda, ela e Norman viram uma pessoa caminhando. Eles viram Isabela se aproximando deles e se perguntaram como o plano deles poderia ter falhado. Isabela disse que se passaram 10 anos, mas essa era a primeira vez que ela ia conversar com eles sem ter que atuar. Ela disse que agora eram apenas a cuidadora e os gados, mas ela ainda os amava do fundo do coração como se fossem seus filhos. Era por isso que ela queria que eles desistissem de fugir, queria que vivessem uma vida indolor, já que levava apenas alguns segundos para morrer. Enquanto essa hora não chegasse, eles poderiam viver felizes. Emma disse que não havia nada pacífico nesse modo de vida e preferia sentir dor desde que estivesse livre. Isabela disse que o mundo lá fora era cheio de miséria e dor e que eles deveriam desistir de uma vez por todas. Então Norman falou que estava cansado de ser um bom garoto e assim Emma se aproximou da mãe para tentar neutralizá-la. Ela tentou pegar o rastreador, mas a Isabela foi mais rápida e não permitiu. Nesse instante, ela quebrou a perna da Emma. Rui e os outros chegaram. Isabela disse a Norman que ele fez bem em perceber que deveria desistir, pois eles são muito especiais, e ela garantiu que ia criá-los para serem devorados por alguém que também era especial. Isabela voltou para casa e algumas crianças perceberam que havia algo errado com a forma que Emma quebrou a perna, mas ela não falou como foi. Quando Emma quebrou a perna, Isabela disse que ela ficaria sem andar por algum tempo. Por outro lado, eles poderiam comemorar no dia seguinte, pois seria o último dia de Norman com eles antes de ser enviado. Norman percebeu que o seu destino chegou e que acabou para ele. De volta a casa, Norman cuidava de Emma para garantir que ela ficasse bem. Ela estendeu as mãos para ele e começou a chorar. Norman disse que o plano ainda não acabou, mas a preocupação dela era que ele não fosse enviado no dia seguinte. Seu rosto era nada além de um sorriso falso. Em seguida, Norman saiu para pegar água, mas ele estava com dificuldade até para abrir a torneira e o copo caiu facilmente de sua mão. Sua mente estava uma completa confusão. Rui gritou de raiva porque queria encontrar uma maneira de salvar Norman. Ele disse a Dom e Gilda para prepararem tudo para que pudessem escapar naquela noite. Rui entrou no quarto de Emma e disse a ela que iriam salvar o Norman naquela noite. Norman reuniu coragem para se levantar novamente e voltou para o quarto. Antes de entrar, ele fez questão de sorrir para deixar Emma mais tranquila. No entanto, Rui estava lá e eles disseram a Norman para fugir sozinho. Ele se desculpou dizendo que não ia, mas os dois gritaram com ele para fazer isso. Eles queriam que o Norman desativasse seu rastreador e se escondesse na floresta ou em algum lugar próximo até a fuga dos outros, mesmo que isso alertasse os demônios. Rui sabia que eles não aumentariam a segurança. Os demônios tinham duas regras: garantir que as crianças fossem criadas
criadas em um ambiente seguro sem descobrir a verdade e garantir que seus cérebros se desenvolvessem adequadamente. Norman pensou em várias coisas dando erradas, mas Ray falou maneiras de resolver todos esses problemas e queria que Norman fizesse qualquer coisa para sobreviver. Entretanto, Norman se recusou a fazer qualquer uma dessas coisas porque poderiam substituir seu envio por Emma ou Ray. Ele não permitiria que ninguém mais morresse em seu lugar. Então Emma sugeriu que Ray também quebrasse a perna dele, pois se alguém estivesse ferido, não seria mais uma carne de alta qualidade. Ray achou uma ideia genial e continuou dizendo que eles até poderiam pegar uma doença para garantir que não fossem enviados. Eles fariam o que fosse preciso para salvar Norman. Emma disse que eles eram uma família, então ela faria de tudo para continuar vivendo junto com ele. Norman chorou e concordou em seguir o plano deles. Ray entregou a ele o dispositivo para remover o rastreador e falou para ele explorar a área antes de se esconder no dia seguinte. Este foi o item que Ray passou 6 anos tentando criar a partir de vários objetos, e ele fez tudo isso desde o dia em que descobriu a verdade sobre a situação deles. Norman perguntou como ele foi capaz de descobrir a verdade, então Ray finalmente revelou. Desde que nasceu, ele foi uma criança rara que não teve amnésia infantil. Ele ainda tinha todas as suas memórias desde o momento em que nasceu e lembrou de um lugar escuro onde havia uma canção de ninar, mesmo que tudo estivesse nebuloso. Ele se lembrou da aparência dos demônios e de como os bebês foram divididos em 5 grupos antes de entrar em um túnel escuro para chegar ali. O portão não levava para o exterior, e sim para a sede. E essa era a razão para a segurança relaxada, pois sabiam que ninguém poderia escapar pelo portão. Por causa disso, Norman se esconderia no dia seguinte, e eles seguiriam com o plano enquanto Norman ficava escondido na floresta. Durante a noite, Isabela disse a todos que esta seria a última noite de Norman com eles na casa. Todas as crianças o parabenizaram e choraram. Antes de dormir, Norman abriu sua gaveta e encontrou as coisas que Crowley deixou, e ele ficou surpreso. No dia seguinte, durante o recreio, Norman correu até o muro com a corda, mas decidiu não usar o dispositivo para remover o rastreador. Ele amarrou a corda em uma árvore e a usou para ajudá-lo a correr ao longo do muro. Ele quase escorregou, mas conseguiu chegar lá em cima. Ele ficou surpreso com o que viu e sorriu com um olhar determinado. Emma e Ray encararam Isabela quando ela se perguntou onde o Norman estava. Eles estavam esperando que ela visse que Norman escapou, mas para a surpresa deles, ela sorriu e o recebeu de volta. Eles não entenderam o que aconteceu e o rosto de Norman não estava com uma aparência muito boa. Ray gritou com ele por não ter escondido, mas Norman disse que não ia se esconder. Ele se afastou e falou o que viu. A verdade era que do outro lado do muro havia um grande penhasco, por isso a segurança não era necessária. No entanto, ainda havia uma maneira deles escaparem. Norman mostrou a estrutura de todo o complexo do orfanato. Ele explicou que tinha a forma de um hexágono e que a sede ficava diretamente em frente a eles. O restante das regiões provavelmente eram os outros orfanatos. Então a única opção deles era escapar pela ponte que só era encontrada ao lado da sede. Phil apareceu e falou que a mãe estava procurando pelo Norman. Antes de sair, ele entregou a Ray o dispositivo que ele não usou. Ele explicou que não queria cometer nenhum erro e estava feliz porque tudo teria sido em vão. Emma tentou falar para ele esperar, mas Norman abraçou os dois e agradeceu por tornarem sua vida maravilhosa. Enquanto preparava sua mala, ele viu o nostálgico telefone de barbante que ele costumava usar. Quando ele estava doente, Emma entrava sorrateiramente para tentar conversar com ele. Sua mãe descobriu e perguntou por que ela estava ali, e Emma respondeu que Ray disse que ela era imune. Ray disse que o livro afirmava que idiotas eram imunes a doenças. Norman apenas ouvia as conversas de todos, mas Emma se infiltrou novamente para falar com ele. Ela lhe entregou o telefone de barbante que Ray criou, então Isabela carregou para fora. Emma conversou do outro lado e Norman a ouviu, trazendo alegria para todos eles. Estas eram memórias que Norman guardava com carinho antes de ir embora. Emma não suportava a ideia de seu amigo de infância se despedindo, então antes dele virar para ir embora, ela correu e jogou fora suas muletas para agarrar Norman. Naquele instante, ela tentou desativar o rastreador dele para que ele pudesse fugir, mas Norman jogou para longe e a chamou de idiota. Ela gritou que não ia deixá-lo ir e não ia respeitar seu desejo. As emoções de Norman o dominaram e ele comprovou quanto ela era tola e ingênua, mas era por isso que ele a amava. Quando ele estava prestes a segurar o rosto dela, Isabela disse que era hora de ir. Ele se levantou e Isabela avisou Emma dizendo que ia matá-la se ela tentasse algo assim novamente. Sua despedida com Ray foi apenas um sorriso. Norman finalmente saiu, mas enquanto caminhava, perguntou a Isabela se ela era feliz. Ela ficou chocada ao ouvir isso, mas respondeu que era feliz, pois pôde conhecê-lo. Momentos depois, o portão foi aberto e Norman finalmente entendeu seu destino. Ele caminhou em direção ao caminhão preparado para o que estava por vir. Entretanto, Isabela disse para ele esperar numa sala por um tempo, e Norman viu algo que o surpreendeu completamente. No dia seguinte, Emma procurou por toda a casa, mas só encontrou sinais de que Norman estava ausente. Ela estava completamente arrasada com isso, e os outros notaram que Ray também estava arrasado desde a saída
saída de Norman. Dom e Gilda tentaram se encontrar com eles naquela noite, mas Wei desistiu completamente. Ele não se importava mais em fugir. Em seguida, ele pediu desculpas aos outros. Emma caiu em lágrimas, depois viu Isabela olhando para ela. Isabela a abraçou para tentar amenizar sua dor, mas disse que se ela desejasse, podia recomendá-la para se tornar uma mãe. Ela segurou o rosto de Emma, dizendo que ela não podia fazer mais nada além de assistir esse ciclo miserável continuar acontecendo. Porém, se ela se tornasse uma mãe, poderia viver uma vida pacífica. Emma rejeitou essa ideia, então Isabela se levantou e disse para ela sofrer até o fim, assim como ela estava naquele momento. Os dias passaram e Emma continuou se afundando mais na depressão, mas não estava sozinha, pois Wei estava completamente destruído. Isabela continuou os observando e sorriu. Antes que percebessem, 1 mês e meio se passou, e no dia seguinte era o aniversário de Wei. Dentro do refeitório, Wei cantou uma canção de ninar e Emma perguntou o que ele estava fazendo. Wei respondeu que estava se despedindo da casa, já que essa era sua última noite. Emma caminhou em sua direção e ele perguntou se ela realmente desistiu de tudo. Ele sabia que ela não desistiria tão fácil, e assim Emma sorriu para ele. Para honrar o sacrifício de Norman, ela nunca desistiria. Eles não conversaram por 2 meses e fingiram estar deprimidos o tempo todo para não levantar suspeitas, pois Isabela estava os observando. Dom e Gilda tinham cuidado de todo o equipamento e preparação para a fuga. Emma queria escapar na manhã seguinte, mas Wei disse que eles escapariam naquela noite usando o plano dela. Antes de escapar, eles precisavam superar 2 obstáculos. O primeiro era a vigilância da mãe, então precisariam distraí-la à noite e afastá-la das crianças. O segundo era o penhasco do outro lado do muro. A ponte estava fora de questão, pois os guardas provavelmente estariam lá ao saberem da fuga. Wei preparou a única solução possível e mostrou a Emma as inúmeras latas de óleo que conseguiu reunir. Isso distrairia Isabela, e ele também escondeu 10 coquetéis Molotov para incendiar a floresta. No entanto, ele estava preocupado com a perna de Emma, mas ela mostrou que sua perna estava completamente recuperada. Emma questionou se apenas o incêndio distrairia Isabela de persegui-los. Então Wei revelou que já pensou nisso. Ele pegou a lata de óleo e o derramou em si mesmo. Essa era sua melhor ideia, pois se ele estivesse em chamas, não haveria como Isabela abandonar uma carne de primeira como ele. Durante todo esse tempo, ele dedicou sua vida a destruir as esperanças e sonhos dos demônios. Ele estudou e trabalhou duro para se tornar o mais valioso até o último momento. Eles não o teriam nem mesmo sobre seu cadáver. Isso também era uma forma de se redimir pelos outros, já que ele deixou muitas crianças morrerem sem fazer nada. Ele não queria que Emma deixasse as mortes dele serem em vão, e jogou um livro para ela. O relógio marcou meia-noite, e seu aniversário finalmente chegou. Sem pensar 2 vezes, ele acendeu o fósforo e se despediu de Emma sem nem perguntar se ela concordava. Em seguida, Wei soltou o fósforo e Emma agiu rapidamente. Isabela cantarolava a mesma música de sempre quando ouviu gritos que a fez correr para o refeitório. Ela sentiu um cheiro horrível e abriu a porta para ver o que aconteceu. Emma estava de joelhos, chorando e gritando por Wei. Isabela pegou seu rastreador e viu que realmente tinha alguém ali, então ela se perguntou se Wei estava em chamas. Gilda ajudou todas as crianças a escaparem. Isabela pegou o extintor de incêndio e queria pelo menos resgatar o cérebro de Wei. O extintor acabou e Isabela gritou para Emma correr para fora. No entanto, ela viu que Emma já tinha saído e foi atrás do sinal, mas o rastreador a levou até um banheiro vazio. A posição de Emma não mudou. Isabela empurrou o balde para ver que uma orelha era a única coisa que tinha ali. Ela percebeu que foi enganada e se perguntou o que as crianças estavam calçando. Emma correu a toda velocidade em direção ao muro e alcançou o pessoal, então foi revelado que Wei ainda estava entre eles. Quando o relógio tocou à meia-noite, Emma correu e pulou para pegar o fósforo antes de atingir o óleo. As outras crianças bateram na porta e entregaram a ela os itens que ela preparou para a fuga. Emma deu um tapa em Wei para fazê-lo acordar. Depois as crianças prepararam a armadilha, preenchendo-a com cabelo falso e criando um cheiro real de um corpo queimando. A única coisa que restava era o rastreador. Wei ainda estava hesitante, mas ela disse que ele poderia morrer em outro lugar e disse que essas foram as últimas palavras de Norman. Ele havia descoberto que Wei planejava se sacrificar como parte de seu plano. Norman descreveu seu plano em um papel e entregou para Emma, juntamente com o presente da irmã Crone. Durante todo esse tempo, Emma vinha seguindo o plano dele depois de receber sua carta. Foi assim que ela acendeu fogo para enganar sua mãe. Isabela se apressou para entrar na sala de comunicação, mas percebeu que a fechadura estava emperrada. Wei perguntou a Dom como todas as crianças descobriram o segredo, e ele respondeu que enganaram a Crone para revelar a verdade naquele dia. Emma havia dito a Norman que ele deveria contar a todos sobre os monstros para garantir que todos estivessem de acordo com o plano de fuga. Como Isabela só estava de olho neles, seria uma enorme surpresa se todas as crianças estivessem a bordo. Quando eles se encontraram com a Crone, as outras crianças escutaram a conversa, e o resto foi sendo gradualmente incluído sob as ordens de Emma ao longo dos próximos
próximos 2 meses. Foi assim que eles prepararam todo o equipamento necessário e treinamento para escalar o muro. Quando Emma finalmente chegou, ela viu o espírito de Norma incentivando a seguir em frente. Depois de todos saírem, Ray percebeu algo errado na contagem das crianças. De volta a casa, Isabela conseguiu pegar a caixa para avisar a Sadie que um incêndio havia ocorrido. Tudo o que importava para ela era que Emma e Ray ainda estavam vivos. Naquele instante, Phil puxou a roupa de Isabela e ela ficou surpresa. Ray perguntou sobre os bebês e Emma disse que ela pensou no que ele falou. Enquanto ela ajudava os outros a subir as outras crianças no muro, foi mostrado ela conversando com Dom e Gilda sobre as crianças. Emma percebeu que durante o inverno seria improvável que os mais novos sobrevivessem. Ela entendeu que não podia levar todos consigo e ainda havia outras crianças de outras plantações que provavelmente também precisavam de ajuda. Quando ela percebeu isso, chamou Phil para que pudesse contar a verdade a ele. Phil já suspeitava e acreditou em tudo o que ela falou. Ele notou algo estranho quando Crone falou a palavra colheita, e como ela vasculhou todos os pertences de Ray, ele achou suspeito como Emma estava tão assustada com a partida de Norman. Finalmente ele entendeu que todas as crianças haviam sido devoradas e começou a chorar. Emma prometeu voltar para salvá-los, então por enquanto ela só iria levar as crianças de 6 anos ou mais para evitar que morressem. Ainda assim, ela prometeu a Phil que voltaria para buscá-lo dentro de 2 anos antes dele ser enviado. Mas quando voltarem, não seriam apenas Phil e seus colegas. Ela garantiu que salvaria as crianças de todas as plantações. Isabela perguntou a Phil onde as crianças estavam, e ele correu para mostrar a ela, fazendo ela se atrasar. Ela avisou a Sadie sobre a fuga, e os alarmes tocaram por toda a região. Os demônios entraram no modo de alerta máximo e foram permitidos que matassem qualquer um, exceto Emma e Ray. Emma sabia que a ponte estaria cheia de guardas, então ela mostrou a Ray o local mais próximo do muro. Este foi o lugar que Norma explorou. Gilda falou que eles se prepararam muito para este dia. Dom passou dias treinando para garantir que finalmente pudesse atirar uma pedra que alcançasse a árvore do outro lado. Com isso, seu arremesso ficou forte o suficiente para atravessar o penhasco. Sem medo, Dom pegou um cabide e desceu pela corda com agilidade. Eles prepararam foguetes engarrafados e os arremessaram, permitindo que Dom amarrasse mais cordas. Eles começaram a descer pela tirolesa, assim como fizeram em todos os dias que treinaram. Ray se perguntou como eles se prepararam para tudo isso e viu o espírito de Norma ao seu lado dizendo que já havia dito a ele. Os dois tinham dúvidas se conseguiriam fugir com todos, mas graças a Emma, Norma viu a luz que o fez acreditar que era possível. Ela era a luz inabalável em seu coração e por fim disse a Ray para ele não desistir. Isabela recebeu a notícia de que as crianças ainda não haviam chegado à ponte, mas ela sabia qual era o único lugar que elas poderiam ter ido. Uma menina estava com medo de atravessar o penhasco e 2 dos meninos mais novos também estavam com medo. Enquanto isso, Isabela corria em direção a eles. Ray pegou a menina e disse para amarrá-la a ele. Em seguida, ele disse aos meninos para serem corajosos. No momento seguinte, ele desceu na tirolesa e atravessou o penhasco. Isabela chegou ao muro e se lembrou de quando ela era jovem e usava a corda para pular e ficar em cima do muro. Os outros 2 conseguiram atravessar e finalmente era a vez de Emma. Mas antes de partir, ela se deparou com Isabela já em cima do muro. Ela pediu para Emma não ir, porém com um olhar frio, Emma se despediu da casa que costumavam chamar de lar. Então ela se despediu de sua mãe e desceu pela tirolesa. As cordas foram cortadas imediatamente e flutuaram ao vento enquanto as crianças fugiam. Isabela soltou seu cabelo depois de muito tempo e se lembrou de quando ela era jovem e olhava para o mesmo local no penhasco. No entanto, ela ouviu uma melodia tocada por um instrumento de um garoto e foi surpreendê-lo. Ela perguntou qual era a melodia e pediu para ele tocar novamente para ela. Logo ele começou a tocá-la novamente. Algum tempo depois, Leslie estava sendo enviado para a colheita. Isabela chorou, mas ele sorriu para ela, indo embora para nunca mais ser visto. Isabela desabou em lágrimas, desejando fugir no dia seguinte, no meio do inverno. No entanto, sua mãe disse para ela voltar e ela foi recomendada para se tornar uma mãe. Determinada, Isabela aceitou e se tornou a melhor mãe que poderia. Eventualmente, ela daria à luz uma criança e cantarolou uma melodia por vários dias. Em determinado dia, enquanto andava perto do portão, ela ouviu a mesma melodia que sempre cantarolava. Ela se aproximou de Ray perguntando a ele como aprendeu aquela melodia. Ela abraçou a barriga e Ray sorriu para ela, perguntando por que ela o trouxe ao mundo. Ela disse que foi para ele poder viver mais que os outros. Isabela finalmente admitiu que foi derrotada e puxou a corda de volta. Ela sorriu e desejou uma jornada segura para seus filhos, esperando que um raio de esperança brilhasse em seus caminhos. Ela voltou para Phil dizendo que eles conseguiram fugir em segurança. Ela passou a noite confortando o restante das crianças. Emma e Ray correram e ela ficou feliz por finalmente terem conseguido, agradecendo a Norman. Este foi o primeiro passo deles e um novo dia os aguardava, um novo amanhecer. E assim termina a primeira temporada de The Promised
Neverland. E eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui. Agulho preto, Never City, go my shadow. Foragem, pop, mal, eu uso bigolaro. Baby, coach uma decisão, baby, vai traco. Endo suprime, roving, to velho, attack, all no fogo.